Caola e sua filha Renem foram em um restaurante para jantar e antes mesmo da comida chegar, o ex-marido da Renem chegou e uma confusão vai acontecer. A polícia foi chamada diversas vezes e 1 hora depois, a atendente da emergência escuta todo o crime acontecer. Assista agora o vídeo sobre este caso solucionado que foi considerado o maior erro da polícia do Reino Unido. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildice e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, por favor, já deixa aquele like para me dar uma força aqui e confere se você ainda é inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Bom, então hoje eu vou contar para vocês a história de Renem Odeh. Ela nasceu em 1996 na Síria e quando ela ainda era bebê, a mãe dela, que se chama Caola, foi para o Reino Unido para tentar uma vida melhor. O plano dela seria levar a Renem logo depois que ela conseguisse se estabelecer por lá. Mas passaram anos e a Renem preferiu ficar na Síria. Mas as coisas complicaram por lá, porque em março de 2011 teve um grande conflito lá na Síria, né? E então as coisas complicaram para as pessoas que viviam lá. Muitas pessoas acabaram saindo, né, da Síria, fugindo de toda aquela confusão. Então a Renem, nesse processo aí também, ela queria, né, voltar a ficar lá com a mãe dela e com os outros parentes que já estavam no Reino Unido. E foi assim então que ela se mudou para Solihull, que era a cidade onde a mãe dela estava morando. E ela foi morar então com seus parentes por lá. E nesse meio tempo a Renem se casou, mas o casamento não deu certo e ela se separou do marido ainda grávida. Então a Renem estava morando no Reino Unido e lá ela começa a colocar a vida dela em dia. Ela levava o filho na creche durante o dia e enquanto o filho dela estava lá, ela trabalhava e estudava inglês. A Renem estava lá se virando nos 30, né? E os amigos e familiares contam que ela era uma pessoa muito amável, muito querida e ela adorava cantar. Ela tinha o sonho de se tornar uma cantora, mas infelizmente a vida dela vai tomar um rumo diferente porque ela conheceu um homem chamado Jambaz Tarim. O Jambaz nasceu no Afeganistão e também fugiu do país depois de conflitos que tiveram por lá. E em 2014 ele pediu asilo ao Reino Unido e conseguiu autorização para viver lá. E uma coisa que eles vão descobrir depois é que o Jambaz, ele mentiu quando ele pediu asilo, porque ele estava entrando num programa que era destinado a menores de idade em situações de perigo, né, desses países aí em conflito. Então ele falou que ele tinha menos de 18 anos, mas a polícia vai descobrir depois que na verdade quando ele entrou no Reino Unido ele tinha 21 anos já. E isso acontece porque as pessoas nessas situações elas vão para a fronteira desesperadas, né, tentando sair ali do país e muitos deles não têm os documentos na mão, não tem como pegar esses documentos de volta porque a casa deles já não existe mais, né, pegou fogo, aquela coisa toda que a gente sabe. Então eles já não têm mais nada, nenhum pertence com eles. Então o Jambaz se aproveitou aí dessa situação, porque lembrando que tem muitas pessoas que estão ali verdadeiramente, né, correndo risco, pedindo ajuda, e ele se aproveitou para ir para o Reino Unido e infelizmente ele foi aceito nesse programa. O Jambaz também estudava na mesma universidade onde a Renem estudava inglês e durante meio período ele também trabalhava em um supermercado que pertencia ao tio dele. E lá na faculdade o Jambaz ficava em cima da Renem o tempo todo. Dava presentes para ela, ficava mandando mensagens no Facebook para ela sem parar por muito tempo. Mas a Renem não queria saber dele, tá? Ela vai viver a vida dela e tal. E isso vão ser meses ali o Jambaz tentando conquistar ela. Lembrando que a Renem era uma mulher muito, mas muito extremamente bonita, né? Querida, amável, uma mulher perfeita. Enfim, ele fica ali tentando e ela não dá bola. Até que em 2016 ela ali aceita, né, infelizmente, namorar com ele. E esse namoro dos dois vai ser muito rápido, tá? Porque logo depois que eles começaram a namorar, o Jambaz já falou: quero me casar com você, vamos casar, aquela coisa toda. A família dela não aceitou de início, falou: não, peraí, é muito rápido, né? Vocês acabaram de se conhecer e tal, acabaram de começar a namorar. Só que ele começou a insistir,
até que ela aceitou. Eles se casaram somente no religioso, tá? Os dois eram muçulmanos, então fizeram a cerimônia, só que esse casamento não foi reconhecido pelo Reino Unido, porque eles não fizeram o casamento civil. E tinha uma razão para isso, tá? O Jambaz, na verdade, ele não podia mesmo se casar com a Renan no civil lá no Reino Unido. Só que a Renan não sabia de nada disso, e vocês já vão entender essa razão aqui ao longo do vídeo. Bom, uma coisa também muito terrível que aconteceu ali mesmo durante a cerimônia de casamento foi que o Jambaz vira para Renan no dia do casamento e fala: olha, hoje você é minha. Na minha cultura não existe divórcio. Então, se você me largar ou algo parecido, eu vou tirar sua vida e a vida da sua família também. Logo depois deles se casarem, os dois vão morar em um apartamento junto com o filho pequeno da Renan. Lembra que ela tinha, né, um bebê ali praticamente. Então, eles se mudam para lá e ela meio que perde o contato com a família. Por quê? Porque ele vai começar a afastar ela de todos os seus amigos e de toda a família, algo que é muito comum que a gente vê aqui nesses casos, né? E a família, de alguma forma, também eles conseguiam ainda, claro, né, se comunicar com ela, não tão frequentemente como antes, mas eles se comunicaram e a Renan não falava nada de errado, sabe? Falava, não, tá tudo bem, a gente tá bem, tal, o casamento tá bom, mas essa não era a verdade. Bom, e ali, no passar dos meses também, eles vão começar a insistir, né, para que ela venha visitar eles e tal. E o Jambaz vai falar, olha, a Renan tá com depressão, por isso que ela não quer ver vocês. Ele vai realmente isolar. A Renan, ela tava realmente sozinha nesse momento. E no ano seguinte, em 2017, o Jambaz viaja para o Afeganistão e ele falou que ele precisava renovar o seu passaporte. Passam dias sem notícias dele e ela começa a ficar preocupada e liga para o telefone dele, mas ele não atende. E depois de insistir por dias sem resposta, ela consegue o número do telefone do pai do Jambaz. Agora olha o choque. Bom, o pai do Jambaz atende o telefone e a Renan fala, olha, que é a mulher do Jambaz, que mora aqui no Reino Unido com ele e tal, eu não tô conseguindo me comunicar, queria saber se ele tá bem aí no Afeganistão, já tá passando aí mês, né, sem ver ele e tal. E o pai do Jambaz fala, mas peraí, como assim mulher dele? O meu filho é casado aqui no Afeganistão, eu tenho uma nora e tenho 3 netos, e a minha nora tá grávida do 4º filho deles já. Então, o Jambaz, esse homem, ele era casado, sim. Depois de descobrir isso, eles descobrem também que muitos dos amigos do Jambaz sabiam que ele era casado e que ele tinha 2 esposas. Só que nenhuma delas, das esposas, sabia da outra. Então ele se gabava também para os amigos, sabe? Contava para eles rindo, falava, eu tenho 2 esposas, tenho uma esposa no Reino Unido, uma no Afeganistão, e nenhuma das 2 sabe da outra, enfim, vivo essa vida dupla. Bom, depois de 2 meses no Afeganistão, o Jambaz retorna para o Reino Unido. A mulher lá do Afeganistão, ela perdoou ele, tá? Depois de ficar sabendo toda essa história, e ela não se divorciou e tudo continuou normalmente por lá. Já no Reino Unido, a Renan, logo que o Jambaz chegou, ela falou, tá louco? Que isso? Você tá casado? Você tem 3 filhos, tua mulher tá grávida? Como assim que você está me traindo lá no Afeganistão? Essa briga aqui que ela teve com ele, tá? Logo que ele chegou, ela gravou um áudio. E nessa briga é tão estranho escutar isso, porque ele não se sente culpado. Assim que ela fala assim, olha, você tá me traindo, ele fala, não tava te traindo, eu tava com a minha esposa. If you find out now I'm cheating on you, smile at me after 2 minutes. I'm not cheating on you. I went to my wife. Yeah, She's my wife. yeah. Yes, I'm not cheating on you. Pra você ver que na cabeça dele, aquilo era normal. Lembrando que no Afeganistão é permitido, tá? Ter mais de uma esposa. Já no Reino Unido, não. Então foi por esse motivo, é óbvio que o Jambaz jamais se casou com a Renan no civil no Reino Unido, porque ele não podia fazer esse casamento, já que a poligamia é proibida por lá. Enfim, eles têm essa briga grande aí, e a Renan, dessa vez, ela abre os olhos e ela fala, não quero saber de você, sai da minha casa, do meu apartamento, vai embora, e eu quero o divórcio. Ele, então, sai da casa, mas depois disso vão acontecer várias brigas, tá?
esse homem não vai deixar essa mulher em paz. Ele vai continuar perseguindo ela e vai tentar voltar, ela vai expulsar ele novamente de casa. Vai ser tão grande as brigas que os próprios vizinhos também gravaram áudios das brigas dos dois, e teve momentos que estes vizinhos ficaram tão irritados com esse cara que eles expulsaram ele do prédio também, e teve uma ocasião que um dos vizinhos foi correndo, parece com um pau, alguma coisa assim na mão, atrás do Jambaz, do tipo, sai desse prédio aqui, não volta mais pra cá. E a confusão vai ser tão grande que a Renan vai na delegacia várias vezes, não só ela, como os próprios vizinhos também vão ligar pra polícia. Então, no total, nós temos ali 11 registros de brigas entre os dois. Só que a polícia não se envolveu tanto naquela época, porque a Renan, ela acabava prestando uma queixa, só que ela retirava a queixa depois. E nesse ponto aqui da história, lembra que antes a Renan não falava nada para a família dela? Assim que nós sabemos os detalhes também, porque nesse ponto ela começou a contar tudo que ele fazia com ela contou também as coisas que ele falou para ela no dia do casamento, e assim vai. E a família dela começa a insistir, né, que ela realmente se divorcie desse cara. E ela vai passar então um tempo naquele apartamento com o filho dela pequeno, sozinha, e também ao mesmo tempo ela vai ficar muito tempo na casa da mãe dela, com as irmãs e com o padrasto e tal, porque lá era um local mais protegido e porque ela estava com medo dele. E esse cara era tão louco, tão louco, tão louco, que nesses momentos aí que ela ficou na casa da mãe dela, teve uma ocasião que ele dormiu 12 noites na rua, na frente da casa da mãe dela. Então estava uma situação assim extremamente perigosa, né? Ninguém sabia o que esse cara era capaz de fazer. Até que no dia 16 de agosto de 2018 teve uma briga muito grande, porque o Jambaz acabou entrando na casa da mãe dela ali sem ser convidado. Não sei se ele arrombou a porta, o que foi, mas ele entrou na casa, brigou com ela e ainda quebrou o telefone dela e tal. E nesse dia, a Caola, a mãe da Renan, pegou ela e falou: não, minha filha, nós vamos na delegacia e vamos pegar uma medida protetiva contra esse cara aqui, porque tá ficando muito perigosa essa situação. E realmente elas fizeram isso. Então, a partir desse ponto, o Jambaz não poderia mais se aproximar da Renan. E se ele se aproximasse dela, ele então seria preso e poderia ser condenado até 5 anos de cadeia. E depois disso aqui, o estranho dessa história, né, o triste, na verdade, dessa história, vocês vão entender o porquê no final do vídeo, é que a Renan, ela começou a se sentir mais protegida. Porque como ela tinha aquela medida protetiva e tal, ela achou que a polícia iria salvar ela. Mas será? Será? Bom, vai passar 10 dias depois dessa medida protetiva aqui que ela tinha nas mãos, e nós chegamos no dia 26 de agosto de 2018, que é o dia que tudo vai acontecer. A Renan deixou o filho dela, que estava com 2 anos e meio, aos cuidados da irmã dela, que se chama Kinan, e que tinha 14 anos de idade, e eles ficaram lá na casa da mãe da Renan. E nesse dia, a Caola, né, a mãe da Renan, e a Renan, elas decidiram sair para passear, fizeram algumas compras, passaram um dia ali se divertindo na cidade. E depois, lá perto das 10 horas da noite, as duas foram em um restaurante barra bar. Mas o que elas não sabiam é que durante todo este dia, o Jambaz, ele estava com uma van branca, dirigindo uma van branca, que ele tinha emprestado lá do supermercado do tio. E ele estava perseguindo as duas. E quando elas entram nesse restaurante aí barra bar, muitas pessoas acreditam que foi um choque muito grande para ele. Por quê? Agora nós temos que entender a questão cultural, né? O Jambaz, ele veio do Afeganistão. Lá, na maioria dos casos, a gente não pode generalizar, é claro, mas sim, na maioria dos casos, infelizmente, as mulheres que são casadas, elas não podem sair à noite sem os seus maridos. E na cabeça do Jambaz, ele ainda estava casado com a Renan. Mesmo depois de 1 ano, né? Eles estavam 1 ano já separados aqui nesse ponto, mas na cabeça louca dele, ela era a mulher dele. Então, quando ela entra naquele restaurante barra bar, ele fica extremamente irritado e para ele é como se ela tivesse desonrado ele. Quem já assiste aqui os vídeos de crime de honra, né, sabe como toda essa história aqui acontece.
Bom, assim que elas entram, né, lá no bar, elas fazem o pedido ali do prato delas, né, para comer e tal, e ficam esperando, mas nesse momento o Jambaz entra no bar extremamente irritado e já vai pra cima das duas. E ali em cima das duas ele já começa a bater nelas ali, dar uns tapas e tal. Ele pega o telefone e tenta roubar o telefone de uma delas, elas tentam pegar o telefone de volta, uma confusão danada. As pessoas que estavam sentadas ali, né, os outros clientes, começaram a se meter, óbvio, né, no meio da confusão, né, tipo, ô cara, tu tá louco? Como assim que tu entra aqui nesse restaurante e começa a bater em duas mulheres? Tá maluco? Perdeu a noção? E nesse momento também os funcionários do restaurante vão lá, 4 homens, 4 funcionários, e pegam o Jambaz e expulsam ele do restaurante. Depois disso aqui, então, a Renan vai lá para a entrada ali do restaurante e ela liga para a polícia. Ela fala que o Jambaz estava lá, que ele bateu nela e na mãe e que ela tinha uma medida protetiva, então ele não poderia chegar perto dela, então ela pedia que a polícia fosse lá para prender ele. Só que essa ligação aí para a polícia, que vai ser a primeira de muitas, tá? Dessa noite, foi meio esquisita porque a atendente da emergência não conseguia encontrar a medida protetiva no sistema. Enfim, conversaram ali, né, com a emergência e tal, e ela, então, a emergência fala que vai enviar uma viatura e ela fala, tá, tô esperando aqui no restaurante, então a viatura chegar. Lembrando que o Jambaz já saiu do restaurante, então está ali a Renan e a sua mãe. Depois de um tempo, os funcionários desse restaurante também foram extremamente cruéis nesse ponto aqui, tá? Porque eles, como teve toda aquela confusão ali, aquela briga, eles pediram para essas duas mulheres que estavam ali correndo risco e saírem do restaurante também. Tipo, expulsaram elas de lá e pediram para elas esperarem a polícia na frente do restaurante. Enfim, as duas, então, extremamente assustadas, com certeza deveriam estar, né? Foram para a frente do restaurante e ficaram esperando a viatura. Passa 10 minutos, nada. 20 minutos, nada. E as duas ficaram com medo, provavelmente, ninguém sabe exatamente, mas falaram, não, vamos embora daqui, né? E as duas entraram no carro e decidiram ir lá para o apartamento da Renan. No meio do caminho, a Renan vai ligar para a polícia mais uma vez. A segunda ligação foi feita às 23h09 e a Renan fala, olha, a gente ficou esperando, ninguém apareceu e a gente está indo lá para o apartamento para esperar vocês por lá. Emergency, what's the location of the emergency? Well, hi, I just called the police about half an hour more than, and actually I'm in danger. My ex-partner came and he actually harmed me and harmed my mom as well. Passam 40 minutos aproximadamente depois dessa ligação, às 23h42, a Renan liga para a polícia uma terceira vez e fala, olha, a gente está esperando aqui, cadê vocês? Nós estamos com medo e tal. E, pelo amor de Deus, venham pra cá. Mesmo assim, a viatura não aparece, passam ali mais ou menos uns 30 minutos, 00:18, a emergência que vai ligar para a Renan, só que por alguma razão ela não atendeu. Mas logo depois disso, a 00:26, é a Renan que liga novamente para a emergência. Actually, I called now. That's the fourth time to ask about the police. I'm waiting for them to come to my property regarding my ex-partner. He came and he hit me and he actually harmed me and my mom as well. Fala, olha, a gente ficou esperando na frente do apartamento, mas nós estamos com medo que ele venha aqui nos atacar e tal, e nós decidimos ir para a casa da minha mãe. Então as duas estavam a caminho ali da casa da mãe, onde tinha mais pessoas lá na casa, então talvez por isso elas se sentiram mais protegidas de esperar lá. Só que nesse ponto aqui da história, a emergência de lá, eles já não estavam mais considerando o caso dela como emergência. Por quê? Primeira ligação que foi feita lá para a emergência, a Renan falou, né, que ele tinha batido nelas e tal, mas que ele tinha sido expulso do restaurante. Então parece que a partir desse ponto eles acharam, não, tudo bem, o agressor já não está mais perto delas. Então, elas não estão mais em perigo, olha isso. E nessa quarta ligação aqui, a emergência já fala para ela, olha, então tá, então vocês vão lá para casa da tua mãe, tranquem as portas, fiquem dentro de casa, e se ele aparecer novamente, você liga para nós. Mas, o que nós vamos fazer com você vai ser o seguinte, nessa manhã seguinte, agora, né, 8 horas da manhã, nós vamos marcar para que você vá na delegacia para registrar uma queixa,
E aí sim nós vamos atrás dele para prender ele, porque ele ali, né, foi contra a medida protetiva. Now he's not there. He we have might to be go waiting. well, now He might he's be not waiting. there, so we have He to might be go to waiting. other jobs where there Yeah. are people there still. That's how it Yeah. works. So you just Yeah, but go he- to your mum's and lock the door, Yeah. and we'll try and see you tomorrow. No, alright? he actually followed me from my mom to the place where I was in restaurant. It's been 2 hours He's now, waiting though. for me. It's been Yeah, 2 hours, okay. so you need to go to your mum's. Okay, that's what you said you wanted to do. All right, Okay. thank you, bye-bye. Ali na ligação você vê o desespero da Renan também, que ela fala, não, mas tá tudo bem, mas mesmo assim vocês têm que prender ele hoje. Ele hoje, eu tenho um filho pequeno, eu tô com medo e tal. Mas a emergência insiste, falando que não, que no dia seguinte eles iriam ver ela. I have 2.5-year-old child. He might hurt me or hurt the child, so it's just really dangerous. He's drunk as well, and he might just get a knife or something and do something to us. Okay, all right, we'll go back to your mum's. If he turns up there, call 999, okay? The problem when I'm calling, they're not coming quickly. I've been waiting 2 hours now. Yeah, because he had left, so the risk has been lowered. Depois dessa ligação tem uma última ligação que foi feita 00:30. Dessa vez foi a emergência que ligou para a Renan de volta. E ali eles confirmaram que às 8 horas da manhã estava marcado para ela ir para a delegacia. E nessa última ligação para a emergência, né, é que algo terrível vai acontecer. Porque nesse momento as duas estavam chegando na casa da mãe da Renan. Já estavam ali, ali no jardim de entrada. E nesse momento ela está falando com a emergência e ela fala, meu Deus, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. E depois de ela falar, ele está aqui, começam os gritos. O que ninguém sabia é que todo esse momento, essas ligações para emergência, dessa fuga delas de um apartamento para o outro e tal, esperando no restaurante, o Jambaz, ele saiu lá depois da briga do restaurante, ele saiu com a van branca lá. Isso eles vão descobrir depois pelas próprias câmeras de segurança, tá? Que eles vão descobrir qual foi o caminho que ele fez exatamente. Então ele foi até o supermercado do tio dele, pegou uma faca, que provavelmente era aquela do açougue que tem dentro do supermercado, sabe? E voltou lá pro restaurante. E provavelmente ele viu, elas não estão aqui, porque realmente naquele horário que ele passou no restaurante, elas tinham acabado de sair de lá e elas foram para o apartamento da Renan. Só que ele, depois do restaurante, ele decide ir direto para a casa da mãe da Renan, porque ele sabia que a Renan passava a maior parte do tempo por lá. Então elas ficaram lá no apartamento, lembra? Acho que quase 1 hora por lá, né? E depois elas foram para a casa da mãe. E nesse momento todo que elas estavam lá que elas estavam indo para a casa da mãe, o Jambaz ficou com aquele utensílio que ele pegou lá do supermercado, escondido atrás de uma árvore. Então agora nós vamos voltar novamente para a ligação para a emergência ali, né? Que a Renan estava com eles no telefone. O que aconteceu depois daqui? O Jambaz sai de trás da árvore, vai em cima das duas e ali ele começa a atacar as duas. Ele começa atacando a Renan e depois a própria Caola, a mãe da Renan, ela não abandona a filha de momento nenhum, tá? Ela vai no meio da briga ali, se mete, né, para tentar proteger a filha. Nesse momento ela também recebe ali os golpes, né, no meio da briga. E depois de um tempo, então, a mãe da Renan é a primeira a cair no chão. Depois de um tempo, a Renan também cai no chão e o Jambaz foge do local. E nós sabemos de todos esses detalhes porque a irmã da Renan, lembra da irmã da Renan que estava cuidando do filho da Renan? Ela escutou os gritos. Isso tudo aconteceu na frente do apartamento da mãe da Renan. Na frente, exatamente. E a irmã escutou os gritos lá fora e falou, meu Deus, o que está acontecendo? E ela foi na janela e ela testemunhou todo o ataque. A mãe dela e a irmã dela também. Bom, depois disso é claro que a própria irmã ali, né, os parentes que estavam dentro da casa ligaram para a emergência e os vizinhos que escutaram os gritos que foram muito altos ali também chamaram a emergência e a emergência que escutou todo o ataque, tá? Lembra? Ela estava no telefone com a atendente da emergência, né? Eles escutaram tudo. E nesse momento foi que eles enviaram realmente uma viatura.
Porque depois de todas aquelas ligações anteriores que elas tinham feito, falaram que eles iam enviar uma viatura, mas essa viatura nunca foi enviada, tá? Para ajudar elas. Porque eles disseram que eles estavam muito ocupados aquela noite e eles achavam que ela não estava com uma emergência real, já que o Jambas não estava perto dela. E logo depois que isso tudo aconteceu, né, claro que a ambulância e a viatura da polícia chegaram mas muito rápido no local. Os policiais que atenderam ali a ocorrência falaram que foi tão brutal aquilo que ele fez com as duas, que não tinha mais salvação. Quando eles chegaram lá, as duas já estavam sem vida, na frente da casa delas. Lembrando que a Renan tinha somente 22 anos. A Caola, a mãe dela, eu não consegui descobrir a idade, mas ela tinha muitos filhos também. E fora essa filha de 14 anos, ela tinha também filhos menores, né? Que ficaram sem a mãe. Então, a partir desse ponto, a polícia finalmente começa a investigar esse caso aqui e eles descobriram que depois de atacar as duas, o Jambas trocou de roupa, tirou a barba e foi em um restaurante pedir comida. Ficou lá esperando a comida dele calmamente, como se nada tivesse acontecido. E depois disso, ele desaparece. A polícia consegue encontrar a van que ele usou e a faca também usada, mas nada dele. A polícia fica envergonhada com toda aquela situação, porque foi um erro muito grave. E eles vão para a mídia pedir para que a comunidade ajudasse, eles acharam o fugitivo. As fotos do Jambas estavam em todo o local, então depois disso tudo acontecer aqui, foi feita uma divulgação em massa mesmo para encontrar esse fugitivo. Ele era ali o número 1 procurado pela polícia naquela época, e eles também ofereceram uma recompensa de 5.000 pounds, que se a gente converter no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, dá aproximadamente 34 mil reais. E depois de 3 dias, no dia 30 de agosto de 2018, como todo mundo tava, a foto dele estava em tudo quanto é lugar, né? Todo mundo sabia que a polícia estava procurando por ele. Teve um cidadão que ligou para a polícia e falou: olha, ele está aqui nesse supermercado aqui e tal, nesse local. A polícia envia várias viaturas lá para o tal supermercado e chegam lá e conseguem realmente avistar ele, só que ele começa a fugir. A fuga foi a pé mesmo e essa fuga foi toda gravada ali pelas câmeras de segurança que tinham dos estabelecimentos ali comerciais que ficavam perto do supermercado onde ele foi encontrado. Então ele consegue fugir ali correndo, a polícia vai atrás dele também a pé e depois de um tempo ele chega em uma rua ou um beco sem saída, ele vai tentar pular uma cerca, mas a polícia vem com um spray de pimenta e consegue segurar ele. Então nesse dia finalmente o Jambas foi preso. E a cena depois dele ser preso ali, porque ele chora muito, né, por causa do spray ali que eles colocaram ali na cara dele, foi até um membro da família que eu vi ali num documentário comentando, né, sobre essa cena, falou: meu Deus, foi patético o cara chorando ali depois de tudo que ele fez, né? Thank you very much, sir. Last bit. Yeah, it's not going to wash it out straight. O julgamento do Jambas vai ser nesse mesmo ano de 2018, mesmo ano que aconteceu o crime, e no dia 17 de dezembro de 2018, o Jambas foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 32 anos. Então é certo que pelo menos 32 anos ele vai ficar preso e depois desse período ele tem a possibilidade de pedir a sua condicional. Só que quando chegar essa época, então o juiz pode dar essa condicional para ele ou não. Ou falar: não, então você não merece ficar na rua, você vai ficar realmente preso pro resto da vida. Bom, eu tenho 2 documentários aqui para indicar para vocês sobre esse caso que são muito interessantes, tá? Que eu tô deixando aqui na tela para vocês. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a gente nunca pode culpar a vítima, a culpa é do criminoso, né? Ela não tem culpa de ter perdido a vida, mas a gente aprende com os erros das vítimas também, né? E é importante falar sobre isso para que isso não se repita. Bom, eu acho que o grande erro que a Renan cometeu foi ter se casado com um homem que ela mal conhecia. E isso aconteceu em outros casos que eu já contei aqui do canal. E isso pode ter consequências muito graves, né? Então uma pesquisa na internet é muito importante você fazer sobre a pessoa. E é claro que é muito importante falar que a gente só conhece uma pessoa com a convivência, né? Então é muito importante você passar muito tempo antes de colocar
uma pessoa para viver com você dentro da sua casa. Só que, é claro, é óbvio que a culpa não é dela, né? A culpa é desse homem monstruoso. Isso tudo foi um crime de honra, na verdade, né? Isso não foi julgado como um crime de honra, mas eu vejo sim como um crime de honra. Por quê? Primeiro, quando ele se casou com ela, ele já falou para ela, né? Você me pertence. Aquela coisa, né? De ela me pertence e eu tenho todo o controle sobre a vida dela. Que é isso que acontece nos crimes de honra também. Não só o marido, né, falando isso para a esposa, mas os pais também falando isso para as filhas e tal. Não, você, né, fez alguma coisa de errado, você perde a vida. Foi isso que ele falou para ela. Lembra no dia do casamento? Falou, se você me deixar, eu tiro a sua vida e a vida da sua família também. E outra coisa, quando ela pediu o divórcio, então ele sentiu aquilo uma desonra. E quando ela foi no restaurante, foi uma afronta maior ainda para ele, né? Porque na cabeça dele, louca ali, uma mulher não pode sair sem o seu marido à noite sozinha. E por isso que eu sempre falo aqui a importância da gente estar compartilhando esse tipo de vídeo, contando esse tipo de história aqui, principalmente de crime de honra. Porque na nossa cabeça, que nós não vivemos nessas regiões, nós não conseguimos entender os motivos, né? Porque os motivos são os banais, né? Como assim, a mulher foi no restaurante, então vai perder a vida? E na cabeça deles é isso que acontece, né? Então, se mais pessoas ficarem sabendo como acontece toda essa dinâmica aqui, talvez a polícia esteja mais preparada. Aquela primeira ligação que ela fez lá para a emergência, sabendo que ela era uma mulher da Síria, casada com um cara do Afeganistão, estava lá no registro, né? 11 vezes foram feitos registros lá na delegacia, o nome dela estava lá, toda a história estava lá, então eles sabiam de todo o perigo que ela estava correndo. Outra coisa também muito importante a se adicionar aqui nesse vídeo é o que aconteceu com os policiais depois, né? Isso aqui foi um erro gravíssimo, gravíssimo. Eu não sei como que essa atendente da emergência consegue dormir hoje em dia. Sinceramente, se eu fosse ela, eu não ia conseguir mais dormir, sabendo, né? Enfim. Então, depois disso, é claro que a polícia foi na mídia, né, pediu desculpas 1 milhão de vezes pelo erro que eles cometeram e a própria família foi atrás também dos seus direitos ali, né, para tentar responsabilizar a polícia. Mas até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ninguém foi responsabilizado, tá? Nenhum policial ou atendente de emergência recebeu nenhuma consequência disso aqui, mas uma coisa bonita que foi feita foi que foi criado um projeto de lei que se chama Lei Renan. Esse projeto de lei foi apresentado agora, no dia 28 de fevereiro de 2024, e essa nova lei, ela força todos os policiais e todos os atendentes de emergência e tal, que deem mais proteção a mulheres em situação de violência doméstica. Então, ali a lei também propõe que pelo menos um policial dê vigie, né, essa mulher que está ali correndo risco de vida e que o atendimento seja mais rápido para que essas vítimas sejam protegidas. Então, de uma certa forma, a Renan acaba que hoje ela está ajudando outras mulheres, né, com essa nova lei aí. Então, é muito triste falar isso, mas muito, muito triste mesmo, mas algumas vezes, infelizmente, algumas pessoas precisam perder a sua vida para que alguma ação seja tomada, né, para que as coisas mudem e as pessoas sejam mais protegidas. Bom, esse caso muito triste mesmo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e não esqueça de deixar o like para mim também e verifica se você está inscrito aí no canal. E outra coisa, tá? Vocês sabem que eu fiquei muito tempo aqui, muito tempo não, acho que foi umas 2, 3 semanas, né? Sem trazer vídeos novos para vocês, porque eu tive um problema de saúde seríssimo com o meu marido, então eu tive que dar uma atenção especial a ele, ao meu filho também, fiquei sem tempo para gravar os vídeos aqui, mas já estou de volta. E nesse tempo que eu fiquei sem gravar os vídeos, eu fiz um quadro novo que se chama Eu Detetive, que era uma live que eu tava fazendo ali para interagir com vocês também, de uma ideia doida que eu tive, e eu vou deixar aqui na tela final para vocês uma playlist do Eu Detetive, tá? O Eu Detetive não deu muito certo, só que eu tava vendo os comentários ali, parece que muitas pessoas nem receberam a notificação, nem souberam que eu estava fazendo isso, então eu queria que vocês dessem uma olhada nessa playlist, se vocês puderem, tá? Logo depois desse vídeo aqui, para me dizer se eu devo continuar com esse quadro ou não. O Eu Detetive, ele não vai ser o único quadro do canal. Eu continuaria então a contar todos os casos, né, toda terça-feira,
mas eu adicionaria essa live todo domingo para vocês, porque assim eu conseguiria fazer 2 vídeos por semana e também eu conseguiria conversar mais com vocês, que eu queria fazer esse negócio de live, sabe? Eu acho legal ter essa interação com os inscritos aqui no canal, tá bom? Dá uma olhadinha e me fala depois o que vocês acham. Bom, mas fora isso, quero desejar para vocês todos uma boa semana, um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.